Devemos viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Bem, a questão do trabalho é muito interessante, por quê? Porque a palavra trabalho, ela vem da palavra latina tripalium. Tripalium é o nome de um aparelho usado para torturar as pessoas, que era composto de 3 paus, 2 deles em X e um no centro, em que a pessoa era amarrada para ser torturada. Tripalium foi a palavra que originou a palavra trabalho, numa maneira de, talvez, comparar a ação física à escravidão ou ao martírio. Esse conceito também é encontrado, por exemplo, no capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Erasto fala no item Missão dos Espíritas, que o trabalho, essa expiação terrestre, assim considerada pelos espíritos superiores, é uma forma de colocar os homens em contato com uma realidade que os obrigará a ter que ter uma atividade física para a sobrevivência. Esse é o mesmo conceito que nós encontramos na lei, nas leis morais, na lei do trabalho, que é a terceira lei moral que o Livro dos Espíritos nos apresenta. A lei moral, a chamada lei moral do trabalho, diz que o trabalho em si é uma lei natural e ele é decorrência da consequência do corpo. O corpo físico na Terra, no nosso padrão evolutivo, ele exige que o homem que o administra precise abastecê-lo. Ele tem necessidades, ele tem a sobrevivência, ele tem a proteção do ambiente, então ele precisa criar circunstâncias para que isso aconteça. Portanto, nós observamos que dentro da visão do mundo espiritual, o trabalho é uma contingência natural da evolução espiritual num planeta como o nosso. E isto vai propiciar que o homem desenvolva sua inteligência. Através do exercício dessas capacitações, a inteligência vai se qualificando. E com a qualificação da inteligência, como uma outra lei do Livro dos Espíritos nos explica, que é a lei do progresso, primeiro nós temos que desenvolver a inteligência, para que depois, num ato não imediato, mas a partir da inteligência desenvolvida, os homens possam começar a compreender o mundo moral e se modificarem moralmente. Porém, uma coisa não é decorrência imediata da outra. Por isso, é da natureza humana estar na Terra para sobreviver e, precisando dessa sobrevivência, exercer os atos que levem a ela e também para o desenvolvimento da sua capacidade intelectual. Naturalmente que o mundo espiritual que aqui na Terra administra a evolução dos espíritos precisa contar com este fator estimulador para a sobrevivência, para a manutenção da sua própria organização, da vontade em ação. Se nós observarmos, todas as pessoas que, em geral, se encontram aquinhoadas dos valores suficientes para se manterem e para terem uma vida confortável, geralmente elas se recusam a trabalhar. Elas querem ficar sem fazer nada, que é própria da nossa estrutura de uma não evolução ainda consciente, uma vontade de trabalhar para aprender, para melhorar não apenas a si mesmo, mas a própria coletividade. Portanto, naturalmente, nós precisamos trabalhar para viver e essa condição vai nos obrigar também a melhorar o que somos. Uma vez que os espíritos dizem que a vida exige o trabalho, e nós encontramos isso em toda a natureza, dos insetos, dos minerais, das plantas, todos eles trabalham constantemente. Não deveremos encontrar na ideia do trabalho uma referência negativa, como se fosse uma coisa amesquinhadora do ser humano, mas ao contrário, uma relação libertadora do espírito em relação a ele próprio como um ser criado para se tornar muito mais do que ele é hoje.